Olá pessoal, estamos aqui para termos a nossa aula presencial sobre a disciplina de conservação da biodiversidade. Na verdade, o planejamento inicial era que nós tivéssemos essa aula aí presencial em cada polo, mas devido a diversos problemas que a coordenadora já deve ter explicado, né? A coordenadora de polo já deve ter explicado, a coordenadora do curso deve ter explicado, nós não temos essa possibilidade de ter essa aula presencial aí junto com vocês. Mas eu tentei preparar essa aula telepresencial de maneira que a gente possa ter um melhor aprendizado. O ideal seria que nós tivéssemos um encontro para que a gente pudesse discutir e eu ouvir a opinião de vocês e eu poder passar também um pouco da minha experiência, certo? Mas, devido aos problemas, não podemos fazer dessa forma, então eu tentei fazer de uma maneira mais didática e de uma maneira que ficasse esse processo de aprendizado fosse eficiente, ok? Então a nossa disciplina é de conservação da biodiversidade no curso técnico de agroecologia. E como vocês já me conhecem, devido ao vídeo de apresentação, eu me chamo Marcos Vinícius, certo? Para ficar uma disciplina mais didática, de maneira que fique mais fácil o entendimento de vocês, eu dividi essa disciplina em dois módulos, em duas etapas, ok? Tem uma primeira parte, na qual nós veremos assuntos sobre biodiversidade, ecologia, bioprospecção e valoração da biodiversidade. E uma segunda parte, nós veremos os tópicos de biopirataria, fragmentação de hábitats e gestão e manejo de fauna e flora. Certo, pessoal? Nessa primeira parte, assim como na segunda parte também, mas nessa disciplina aqui, telepresencial, eu vou me prender um pouco mais nas questões conceituais. Então a gente vai trabalhar muito bases conceituais, muito conceitos básicos de cada assunto desse que nós trabalharemos, né? Trabalharemos, como já foi dito, essa primeira parte, com alguns conceitos essenciais para o entendimento desses assuntos, certo? Para começar então, a respeito da biodiversidade, ok? O que é biodiversidade? O que representa esse conceito para vocês? Vocês têm um entendimento desse conceito? O que significa, o que representa a biodiversidade? O que seria isso no nosso dia a dia? Quais seriam as fontes vivas, né? Seja de animal, seja de vegetal, que representa essa nossa biodiversidade? Então, por conceito, bio representa vida, significa vida, é um termo que vem do grego, que significa vida, e diversidade é a diferença. É tudo aquela diversificação que existe no meio vivo, né? Então a biodiversidade é a diversidade de vida, é as diferentes formas de vida que nós temos no nosso planeta Terra, ok? Então, biodiversidade é a diversidade da natureza viva. São as diferentes formas de vida. Então, se vocês encontram formas diferentes de formigas, formas diferentes de baratas, formas diferentes de gafanhotos, formas diferentes de mamíferos também. Então tudo isso representa a nossa biodiversidade. Assim como os organismos vegetais, né? Formas diferentes de plantas, todas essas plantas de formas diferentes que nós encontramos representam a nossa biodiversidade. E o interessante é que quando falamos de biodiversidade, nós nos atentamos ao que é macroscópico, é aquilo que nós conseguimos ver, mas nem sempre é assim, né? Existem inúmeros micro-organismos que também fazem parte da nossa biodiversidade. Vocês já pararam para pensar que, por exemplo, na nossa boca existem milhares de micro-organismos, de bactérias, de fungos, que cada fungo, cada bactéria tem uma representação, exerce uma função imprescindível para a nossa vida. Então tudo isso representa a nossa biodiversidade. Assim, esses micro-organismos também representam a nossa biodiversidade, certo? Essa biodiversidade, ela representa cerca de mais ou menos 3,5 milhões de anos de evolução.
quando eu toco nesse assunto, eu sempre tomo muito cuidado de falar desse assunto, porque quando eu falo disso, a maioria das pessoas tem o mau hábito de olhar para a minha pessoa de uma maneira diferente, né? Tendo em vista que nós temos toda uma questão religiosa que influencia nos nossos pensamentos. Então, eu gosto sempre de parar antes de começar a falar sobre isso e falar um pouco, pedir, na verdade é pedir para vocês que a gente deixe um pouquinho de lado as questões religiosas e vamos nos atentar às questões científicas, ok? A gente tem que saber diferenciar as questões religiosas e as questões científicas. Eu estou aqui para passar as questões científicas para vocês, né? As questões religiosas, cada um tem seu aprendizado, cada um tem a sua vivência de vida. Se me perguntarem se eu acredito em Deus, eu sei que Ele existe. No entanto, eu sei diferenciar as questões religiosas das questões científicas. Nós veremos aqui uma questão científica, tá? Então, toda essa biodiversidade, ela representa cerca de 3,5 milhões de anos de evolução. Então, são milhões e milhares de anos que a força da natureza está agindo, fazendo com que os organismos se evoluam, o que representa hoje a nossa alta biodiversidade, o que a gente costuma dizer, né? O Brasil é riquíssimo em biodiversidade, existe uma alta biodiversidade. Então tudo isso é fruto de vários e vários anos de evolução. Segundo a teoria do Big Bang, né, que é o surgimento de tudo, existiu o Big Bang há cerca de 5 bilhões de anos atrás. Então todas as moléculas e partículas estavam reunidas num local bem pequeno, que representa o tamanho de uma cabeça de fósforo, por exemplo, e tudo aquilo se explodiu, dando origem assim ao Sol, às estrelas, e sendo possível dar origem aos demais, aos planetas, né? Sendo um deles o planeta Terra. Então, segundo a evolução, cerca de 3,5 milhões de anos atrás surgiu o primeiro organismo vivo no planeta Terra. Sendo que o planeta Terra, ocorreu isso no planeta Terra devido ao planeta Terra ter diversas condições favoráveis à existência de vida, ok? E o interessante falarmos nesse contexto também, que a ação do homem para promover esses organismos diferentes, né? Alterar o meio ambiente, fazendo que o ambiente fique modificado, ok? E favoreça uma maior biodiversidade, tá certo? Então, segundo a teoria da evolução também, o ser humano, o Homo sapiens, ele surgiu cerca de 10 mil anos atrás, e nesses últimos 10 mil anos o homem tem alterado o meio ambiente de uma maneira promovendo essa alta heterogeneidade de ambientes e favorecendo também uma alta biodiversidade, certo? Quando se fala em biodiversidade também, pessoal, é interessante falarmos que as questões genéticas também estão incluídas na biodiversidade, né? Quando se fala em biodiversidade, eu também tenho que incluir as questões genéticas. O que são as questões genéticas? As questões genéticas é aquele parte do pai que fecunda a parte da mãe, né? Partes genéticas do pai que fecundam a parte genética da mãe e que favorece o surgimento de um novo organismo. Esse organismo que surge com essa fecundação, ele apresenta parte genética do pai e tanto parte genética da mãe. E essas diferenças genéticas faz com que o organismo tenha uma maior adaptação ou uma menor adaptação para sobreviver às questões ambientais, né? As diferenças de clima, as diferenças de ambiente, a diferença de solo, a diferença de temperatura. Então, quando se fala em biodiversidade, no motivo da biodiversidade, né, na razão dessa alta biodiversidade, a gente inclui também as questões genéticas, ok? Aqui eu coloquei esse slide só para representar a biodiversidade aqui do nosso país. A gente vê que nós temos inúmeras espécies diferentes de aves, assim como inúmeras espécies também de mamíferos, tá? Isso tudo representa a nossa biodiversidade. Com certeza vocês já tiveram acesso a essa biodiversidade aí em cada cidade de vocês. Então, quando vocês saem de casa, vocês veem um passarinho, vocês veem 2 tipos de passarinhos diferentes, 3 tipos de passarinhos diferentes, tudo isso representa a nossa biodiversidade, certo?
Em questões de número, em questões de quantidade, atualmente o que se tem descrito e o que se conhece cientificamente é cerca de 1,5 milhões de espécies em todo o planeta, contando mamíferos, contando vertebrados no geral, né, mamíferos, aves, anfíbios, répteis, contando organismos vegetais também, então todas as plantas, sejam elas aquáticas, sejam elas terrestres, sejam elas epífitas, que são aquelas que vivem sobre outras plantas, e contando também nossos micro-organismos, né? Espécies diferentes de fungos, bactérias, vírus, tudo isso, se somarmos todos esses organismos já catalogados, nós temos um número que chega aí a cerca de 1,5 milhões de espécies. Bom, vocês acham muito isso? Mas o panorama que nós temos mundial é que se tem muito a conhecer. Estima-se que o número de espécies real que exista é cerca de 3 a 100 milhões de espécies. Ah, professor, mas como que se pode estimar esse número? Se atualmente se conhece 1,5, como pode estimar um número de 100 milhões de espécies? Bem, eles estimam o número de espécies através do número de coletas e o número de novas espécies que estão sendo descritas. Por exemplo, se eu vou para campo coletar insetos, por exemplo, eu vou a primeira vez, descubro 2 espécies novas. Eu vou a segunda vez, descubro mais 4 espécies novas. Eu vou a terceira vez, mais 3 espécies novas. À medida que eu vou a campo e vou descobrindo novas espécies, através desses dados tem como eu estimar a biodiversidade que eu ainda não conheço. Então, todas as vezes que eu vou a campo, se eu estou descobrindo novas espécies, significa que ainda se tem muitas espécies a serem descobertas, né? Então existe essa estimativa que o número de espécies no nosso planeta gira em torno de 3 a 100 milhões de espécies. Observem só, a gente não conhece nada, praticamente nada da nossa biodiversidade. Compreende? Se eu conheço atualmente 1,5 e eu estimo que pode ter 100 milhões de espécies, então eu posso dizer que praticamente o que eu conheço é muito pequeno, é muito pouco, né? Em relação aos grupos, né? Como que tá esses números, né, de espécies descritas em relação aos grupos? O que são os grupos? São aves, insetos, mamíferos. Em relação aos grupos, eu chamei a atenção aqui aos insetos. Os insetos é o grupo de organismos que menos se conhece, que menos se sabe que existe mais espécies, né? A gente sabe que existe muitas espécies de insetos ainda a se conhecer. Pensem bem, imaginem comigo uma floresta amazônica, certo? A gente pega formigas que têm um habitat de migração, um espaço de migração muito pequeno. A formiga anda poucos metros no seu ciclo de vida. Ela não vai andar diversos e milhares de quilômetros, né? Como se tem alguns mamíferos aí. Então a formiga, o seu ciclo de migração, o seu espaço de vivência, onde ela sobrevive, é baixo. Então você pega uma floresta amazônica imensa daquele jeito, com certeza existem inúmeras espécies de formiga ali que ainda não foram descobertas, né? Os insetos se destacam então quanto à riqueza e o seu número de espécies, né, a estimativa é que exista cerca de 5 milhões de espécies só de insetos no nosso planeta, ok? Só para enriquecer mais e falar um outro número que é bem interessante, quando a gente fala inseto, a gente compreende que são organismos pequenos, então mais difíceis de serem descobertos, enfim. Sim, eu concordo com vocês. No entanto, a gente até hoje ainda descobre muitas espécies, inclusive de mamíferos. Vocês com certeza estão ouvindo falar a respeito da hidrelétrica de Belo Monte, que é uma hidrelétrica que está sendo construída no Rio Xingu, né? No estudo de impacto ambiental que está sendo feito sobre essa hidrelétrica,
foram descobertas mais de 10 espécies novas de aves. Aves, de pássaros. Pássaros que são organismos grandes, macroscópicos, que nós conseguimos ver de longe. Então, nos estudos que foram feitos dessa hidrelétrica, descobriram mais de 10 espécies novas de aves. Novas espécies de aves que ninguém nunca tinha estudado, que ninguém nunca tinha visto, que ninguém nunca estudou para saber o que ela representa para o nosso meio ambiente. Qual é o papel funcional dela para a natureza. Se ela é polinizadora, se ela se alimenta de frutos e faz a dispersão das sementes, né? Ninguém conhecia essa espécie. Então se tem muita coisa a conhecer, principalmente quando se trata de floresta amazônica. Ok? Aqui só uma imagem para ilustrar as questões dos insetos, né? Que a gente tem uma série de insetos diferentes, os quais microscópicos, né? E que, por exemplo, todos esses são espécies de besouros e bem similares. Essa similaridade faz com que a gente confunda ser uma mesma espécie, mas não, cada uma é uma espécie diferente. Isso faz com que a nossa biodiversidade aumente. E o fato de serem espécies diferentes representa que eles têm papéis funcionais diferentes no nosso meio ambiente, no nosso ecossistema, tá? Essa alta biodiversidade, né, o que a gente costuma dizer, voltando lá um pouquinho, nós costumamos dizer que o Brasil, existe uma alta biodiversidade. Quando se fala assim, nós temos que ter um pouco de cuidado, né? O que é alto para você? O que é alto para você não pode ser baixo para mim. Então, a alta biodiversidade do Brasil, ela é comparada com, por exemplo, países mais subtropicais, como a Argentina, como outros países mais para as regiões subtropicais e regiões temperadas do nosso planeta. Quando se trata de regiões tropicais, comparando com a região tropical, basicamente a biodiversidade é a mesma, não altera tanto assim. Tá? Então essa alta biodiversidade, ela é fruto e ela representa a alta diversificação de ambiente que nós temos no nosso planeta. Então, do nosso planeta nós temos diversos tipos de ambientes diferentes. Por exemplo, temos desertos, temos florestas, temos zonas úmidas, montanhas, lagos, rios, litorais. Tudo isso proporciona recursos energéticos diferentes e faz com que os organismos se diferenciem devido àquele recurso que ele encontra naquele local. Por exemplo, tem um organismo que ele se adapta melhor a um local que não tem muita luminosidade. Então ele vai procurar um ambiente que não tem muita luminosidade. Um ambiente mais à margem dos rios, onde a floresta é fechada. Ele vai encontrar os seus recursos genéticos ali, os seus recursos energéticos ali. Por outro lado, se eu tenho um organismo que se adapta melhor num local onde tem muita luminosidade, ele vai procurar um local fora das florestas. Então ele vai encontrar seu recurso energético fora da floresta. Então esses dois organismos eles vão se diversificar. Mesmo sendo pássaros, mesmo sendo mamíferos, eles vão se diversificar. Se um organismo vai viver dentro da floresta, o outro organismo vai viver fora da floresta. Tá? Então esses diversos ecossistemas fazem com que a nossa biodiversidade ela seja representativa, ela seja alta. Ok? E o interessante falar também, né, que em cada ecossistema os seres vivos formam uma comunidade. Em cada ambiente, seja no deserto, seja nas florestas, seja no cerrado, em cada ambiente os organismos eles formam uma comunidade, eles vivem ali interagindo. Eles interagem entre si e eles interagem também com o meio físico, né? Seja com o solo, seja com a temperatura, seja com a umidade. Então, existe essa interação entre os organismos vivos que vivem naquele determinado ecossistema e as características intrínsecas daquele ecossistema. Bom, a partir daqui, pessoal, vimos um pouco o que é essa biodiversidade, o que representa essa biodiversidade, né, no nosso planeta Terra, falando um pouquinho mais também de Brasil. A partir daqui, eu falo um pouquinho mais da importância da biodiversidade. Muitas vezes a gente fala, né, não vamos
construir hidrelétrica, não vamos desmatar para produzir agricultura, porque senão as matas vão acabar e as plantinhas vão morrer e os peixinhos vão morrer, e a gente não para pensar da importância dessas plantinhas, a importância desses peixinhos para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência dos organismos vivos no geral e para o homem também. Então, a partir daqui eu falo um pouquinho mais da importância dessa biodiversidade, o que ela representa para nós. Tá? Aqui eu só comentei alguns serviços que sustentam, por exemplo, a vida humana. Alguns serviços que a biodiversidade fornece e que sustenta a nossa vida. Tá? A gente tem, por exemplo, a agricultura. Vocês conseguiriam sobreviver sem a agricultura? A população mundial só aumentando, cada vez mais pessoas, cada vez mais a população maior, e a gente sem conseguir produzir em grande escala, sem conseguir produzir arroz em grande quantidade, feijão em grande quantidade, é praticamente inviável. Então a agricultura ela é extremamente importante, tá? Em relação à cosmética, quem nunca usou aí um hidratante de açaí, por exemplo, da Natura? Quem nunca usou um hidratante de macadâmia, por exemplo? Então, tudo isso são serviços que a biodiversidade fornece para a gente, ok? Medicamentos, né? Quem nunca tomou aí um chazinho de boldo quando está com o estômago ali um pouco debilitado? Quem nunca utilizou citronela para espantar os mosquitinhos que estão lá importunando lá a gente na nossa casa? Então, medicamentos também são um dos serviços que a biodiversidade nos fornece. Tá? Papel, né, devido à celulose, construção, tecidos, mobiliários, tratamentos de efluente. Atualmente a gente tem mecanismos novos de tratamento de esgoto, utilizando-se de raízes de plantas, utilizando de micro-organismos para fazer o eficiente tratamento desse efluente. Então, tudo isso são serviços que a biodiversidade nos fornece e que a nossa vida sem eles, com certeza, ficaria bem debilitada, ficaria bem difícil, ok? Aqui são as imagens, né, de agricultura, alguns remédios caseiros que nossos avós costumavam fazer e que é um exemplo de micro-organismos que são utilizados no tratamento de efluente. Outra importância, né? mais fatores que representam a importância da nossa biodiversidade. O equilíbrio do ecossistema depende da conservação da biodiversidade. O que é esse famoso equilíbrio do ecossistema? Vejam bem, parem para pensar mesmo no cerrado, uma floresta amazônica, quando paramos para pensar daquele ambiente, temos que ter em mente que aquele ambiente está em equilíbrio. O que é equilíbrio? Todos os organismos que vivem ali, eles estão interagindo de maneira que forneça, que promova uma sobrevivência ideal daqueles organismos. Então os produtores, que são as plantas, eles estão obtendo o dióxido de carbono da atmosfera, liberando oxigênio e produzindo biomassa, estão crescendo. Então um herbívoro vem lá, se alimenta do capim, ok? Vem um mamífero, se alimenta do herbívoro. Vem um outro mamífero, se alimenta do outro carnívoro. Então, todo aquele ambiente ele está no equilíbrio, ele está equilibrado. Quando nós passamos a modificar aquele ambiente, nós como seres humanos, passamos a modificar aquele ambiente, como que eu modifico? Desmatando, construindo indústrias, liberando a maior quantidade de dióxido de carbono. Quando nós alteramos aquele ambiente, nós promovemos um desequilíbrio e muitas vezes não sabemos o que vai acontecer naquele ambiente. Será que os produtores, depois daquela alteração que eu promover, será que os produtores vão continuar produzindo oxigênio como eles vinham produzindo? Será que ainda terá
alimento para os herbívoros, será que ainda vai ter alimentos para os carnívoros e assim sucessivamente, né? É uma cadeia ecológica. Então, quando nós alteramos, nós promovemos esse desequilíbrio, o que é extremamente negativo para a alta biodiversidade, né? Para a nossa biodiversidade. Então, esse equilíbrio dos ecossistemas, ele depende da conservação da biodiversidade, depende da diversificação da vida. Aqui eu coloquei algumas imagens só para representar, né? Um peixinho com um balão de oxigênio dentro da água devido à grande eutrofização da água, à grande poluição da água, né? A água está sem oxigênio. E ele é um surfista que está tentando fazer com que sua prancha ande mais rápido para fugir de toda a poluição que tem naquele mar. Okay? Então, esse equilíbrio da biodiversidade é extremamente importante o equilíbrio do ecossistema é extremamente importante para a conservação da biodiversidade. Outro fator importante, certo? Cerca de 40% da economia mundial, 40% da economia mundial e cerca de 80% da necessidade dos povos depende dos recursos biológicos. É tudo aquilo que eu falei, né? É agricultura, são medicamentos, são cosméticos, tudo isso depende da nossa biodiversidade, tudo isso depende da variação de vida, da diversificação da vida que nós temos no nosso ambiente. E nós muitas vezes não damos a devida importância à biodiversidade. Aqui eu coloquei um quadro, né, que representa o que significa o seguinte: tem duas ararazinhas, um pai e um filho, tá? O pai fala: é mais ou menos assim, meu filho. Os humanos sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluindo o ar, tá? Tudo isso para gerar dinheiro. Com o dinheiro, eles vivem melhor, pois podem cuidar da saúde e se alimentar. Então, nós alteramos o ambiente, né? Tudo isso para gerar dinheiro e nós vivermos melhor, ok? Vejam bem, nós dependemos do ambiente, mas nós mesmo assim alteramos ele para gerar recursos. Aí o que o filhinho pensa lá? Tá, só não entendi ainda porque esses seres são chamados de irracionais. Por que nós somos chamados de irracionais? Se nós necessitamos do ambiente, nós estamos alterando ele para ganhar renda, para ter dinheiro. Então, para nós termos dinheiro, nós precisamos do ambiente, mas mesmo assim nós o alteramos, nós o modificamos. Então é por isso que ainda se tem algumas brincadeiras em relação a isso, porque nós, seres humanos, somos considerados como racionais se nós estamos agindo de uma maneira completamente irracional com o nosso meio ambiente, com a nossa biodiversidade. Outro dado bem interessante, né? Segundo Wilson, a biodiversidade é uma das maiores riquezas que nós temos e, entretanto, é a que é menos conhecida como tal. É uma das maiores riquezas que nós seres humanos temos, a biodiversidade. E é a riqueza que nós menos reconhecemos como uma riqueza, como propriamente uma riqueza. É o que nós menos valorizamos, ok? E um outro dado extremamente importante, esse aqui foi um artigo que foi publicado na revista Nature, em 1997, uma revista mundial, né, internacional, uma revista onde são publicados artigos extremamente importantes. Constanza e seus colaboradores, os seus pares, o que eles fizeram? Eles tentaram estimar o valor dos serviços ecológicos. Quais serviços ecológicos? O valor, por exemplo, da polinização dos frutos. Vocês sabem que as árvores elas necessitam ser polinizadas. Então vem um insetozinho, vai lá numa flor masculina, pega o pólen, leva lá numa flor feminina, deposita o pólen e aquela flor ela é fecundada, fazendo com que se forme um fruto. Dentro do fruto tem uma semente, é uma nova vida, ok? Essa semente ela pode ser replantada e nascer um novo organismo. Então, eles tentaram estimar o valor desses serviços ecológicos. Então, eles tentaram fazer assim, se eu fosse pagar para um ser humano para polinizar uma planta, se eu fosse pagar para um ser humano para fazer o papel de uma mata ciliar. Qual é o papel da mata ciliar? É impedir com que o sedimento ele assoreie o rio,
que o sedimento ele adentre para dentro do rio. Por isso que é necessário que se tenha aquela mata à margem dos rios, para impedir com que o sedimento ele entre dentro do rio, fazendo com que o rio perca cada vez mais volume de água, ok? Então, esses pesquisadores eles tentaram estimar o valor desses serviços ecológicos. Veja bem, esses serviços eles são prestados pela natureza, ninguém paga nada para a natureza para prestar esse serviço. Vejam só, estimando esse valor, eles chegaram a cerca de 33 trilhões de dólares por ano. Então eu deveria gastar 33 trilhões de dólares por ano para a natureza, para que ela fizesse todo esse serviço ecológico que é essencial, que fornece, que sustenta a nossa vida também, a vida dos seres humanos. Pessoal, esses 33 trilhões, eles representam 2 vezes o PIB mundial, é 2 vezes o produto interno bruto do mundo, é 2 vezes todo o recurso econômico que todo mundo gera por ano, ok? Então nós deveríamos pagar isso para a natureza. Pagar como? No mínimo, esse pagamento deveria ser na forma de preservação, de conservação da natureza, certo? Ok. Aqui, pessoal, então, nós vimos conceitos, né, sobre biodiversidade, o que representa essa biodiversidade, o que é essa biodiversidade. Vimos a importância da preservação dessa biodiversidade, a importância dessa biodiversidade também, ok? A partir de agora, vamos entrar no tópico de ecologia. O que é essa ecologia? O que é? Vocês pararam para pensar? Vocês sabem me responder? O que significa a ecologia? A ecologia também é um nome que vem do grego, tá? Logos, que é logia, né? Vem do grego logos, que significa estudo, e eco, que vem do grego oikos, que significa casa. Então é o estudo da casa, é o estudo do ambiente que se vive, é o estudo dos ecossistemas, do ambiente em que os organismos estão sobrevivendo, em que eles sobrevivem, tá? A ecologia, então, estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Então vai estudar os organismos, a relação dos organismos, de um mamífero com a ave, de uma ave com a planta, de uma planta com o micro-organismo e a relação desses organismos entre si e com o meio abiótico, né? Que é com a temperatura, pluviosidade, acidez, o solo, né? Que tipo de solo, quais os minerais do solo. Então é isso que a ecologia estuda. Para entendermos ecologia, temos que ter em mente os níveis de organização. Quais são, para a biologia de uma maneira geral, existem níveis de organização, o qual a ecologia trabalha a partir de um determinado ponto. Então, com certeza vocês já viram isso, todos vocês estão no curso técnico, vocês já fizeram o ensino médio, então vocês já viram isso lá em biologia. Existem esses níveis de organização, né? Um conjunto de átomos representam moléculas, conjunto de moléculas, organelas, conjunto de organelas, células, conjunto de células, tecidos, conjunto de tecidos, órgãos, conjunto de órgãos, sistemas, conjunto de sistemas, organismos, populações, comunidades, ecossistema e biosfera, assim sucessivamente. A ecologia, que é o estudo da casa, do ambiente que se vive, ela estuda, ela se preocupa, ela se aprofunda no seu estudo a partir de organismo. Então, a partir de organismo até biosfera é o ponto de atuação da ecologia. De sistemas até célula é o ponto de atuação da biologia de uma maneira geral, e átomos e moléculas a gente estuda na química, ok? Então é só para representar esse nível de organização. Existe um nível de organização da vida, no qual a ecologia ela estuda a partir de organismo, a interação desses organismos entre si, né? E a interação desses organismos entre si e a interação desses organismos com o meio abiótico. Antigamente se predominava o estudo da ecologia de populações, então eu vou estudar
uma população de peixe-boi. Eu vou estudar uma população de araucária. Eu vou estudar uma população de golfinhos. Então, antigamente se predominava o estudo dessa população, desse único organismo, a interação desse organismo, né, desses diversas espécies, desses diversos indivíduos dessa mesma espécie com o meio abiótico, né, com a temperatura da água, com a temperatura do ar de uma maneira geral, com a salinidade da água, com o oxigênio da água. Mais recentemente, os ecólogos viram a necessidade de estudar a interação desses organismos vivos. Então, a interação do peixe-boi com o boto, a interação de um tucunaré com o pirarara, a interação de um tucunaré com o piau, por exemplo, que são algumas espécies de peixes. Isso representa a ecologia de comunidades. Então, eu vou estudar não só um único organismo, não só uma única espécie, mas assim a interação entre as espécies, ok? Aqui é só para representar, tá, os níveis de atuação da ecologia. Então a ecologia ela trabalha a nível de organismo, né? População, comunidade, ecossistema e biosfera. Bom, dando prosseguimento no estudo da ecologia, a gente dá um conceito aqui bem básico que muitas vezes a gente não para pensar. O que é meio ambiente? O que é? O que é meio ambiente para você? Meio ambiente, ele é o conjunto de condições físicas, químicas e biológicas que cercam nós, seres vivos, que cercam os seres vivos. Então é o conjunto de todas as condições físicas, por exemplo, luz, temperatura, pressão, quantidade de chuva, que é a pluviosidade. Conjunto das condições químicas, salinidade, oxigênio, quantidade de oxigênio, pH. E conjunto de condições biológicas, a relação dos organismos entre si, que nos cerca. Tudo isso representa o meio ambiente. Tem muitos pesquisadores e muitas pessoas que não gostam, inclusive, desse termo meio ambiente, pelo fato de ter um meio que me representa, que me dá uma impressão de metade, né? Meio ambiente. Nós temos que entender o ambiente não como uma metade, não como um meio, e sim como um todo, como uma grandeza maior, né? Então esse meio ambiente ele representa esse conjunto dessas condições, temperatura, de oxigênio dissolvido e de relação entre os organismos, químico, físico e biológico, condições químicas, físicas e biológicas. Aqui é só para representar dois ambientes, um ambiente natural, né, uma cachoeira, onde aquele ambiente que nós acreditamos está tudo equilibrado, né, com os organismos fazendo seus papéis naturalmente, e aqui um ambiente alterado pela ação do homem, muito provavelmente um ambiente desequilibrado, no qual nós temos diversos fatores ocorrendo ali que está promovendo uma perda da biodiversidade. Certo? Entenderam então a área de atuação da ecologia, o que é ecologia, o que ela estuda, o que ela pretende se estudar, o que é meio ambiente, o que é ecologia de populações, o que é ecologia de comunidades, ok? Sim, a partir de agora então, saímos da ecologia, vimos primeiro biodiversidade, ecologia e vamos ver o que significa bioprospecção. Bioprospecção é um assunto novo, é um assunto recente, né? Quando eu falo recente, mas a gente tem que ter em mente que das últimas 2 décadas, é um recente, não tão recente assim, né? Mas se teve necessidade de estudar com a bioprospecção a partir do momento que vimos uma grande quantidade de devastação do ambiente, de extração de madeira, de extração de fitoterápicos, né? Princípios ativos de plantas, de animais para produzir medicamentos. Então foi implementado a bioprospecção,
que nada mais é a coleta de material biológico com finalidade de exploração dos recursos genéticos. Então eu vou buscar na biodiversidade medicamentos que possam ser utilizados, por exemplo, da cura para o câncer, da cura para dor de cabeça, da cura para os sintomas estomacais, né, do mal-estar, que a gente conhece como mal-estar. Então, isso é a bioprospecção, é a busca na biodiversidade por medicamentos, por princípios ativos, por aroma, perfumes, colônias, hidratantes aromáticos, né, para que nós, seres humanos, possamos usar esse princípio que a biodiversidade nos fornece, né? Como um ótimo exemplo de bioprospecção, quando a gente fala de bioprospecção, a gente costuma pensar só em bens industrializados, mas não. Um ótimo exemplo de bioprospecção é aquela senhora lá do Ver o Peso, com certeza vocês já viram alguma reportagem sobre ela, no qual ela tem... O Ver o Peso é um mercado que fica em Belém, no Pará, onde essa senhora ela vende inúmeros essências, óleos, chás, xaropes, cada um servindo para uma determinada finalidade. Ela com certeza já faz bioprospecção, porque ela coleta, ela obtém da biodiversidade esse princípio que ela utiliza para fazer seus produtos comercializados, ok? E aqui também eu coloquei uma imagem só para representar algumas sementes e frutas e folhas que são utilizados também como princípio ativo de medicamentos e da indústria da cosmética. Quando se trata do tema de conservação ambiental, falando ainda de bioprospecção, né? Quando se fala de conservação ambiental, a gente atualmente se depara com inúmeros termos que surgiram a partir dessa conservação ambiental e que é extremamente importante justamente para a conservação, né? Com a biotecnologia. O que é biotecnologia? É a utilização da tecnologia na nossa biodiversidade. Então, vou estudar novas tecnologias baseados nesses princípios da biodiversidade, nesses organismos da biodiversidade, para produzir novos medicamentos, produzir cosméticos. Isso é a biotecnologia. A bioprospecção, como foi falado, né, que é a coleta desse material biológico. O uso de recursos genéticos, como nós falamos lá no princípio, os recursos genéticos também são extremamente importantes para a biodiversidade. As patentes. O que é uma patente? Eu descobri que a folha da mangabeira, um exemplo, tá, pessoal? Uma folha da mangabeira é bom e cura o câncer. Então eu vou produzir um medicamento baseado no princípio ativo da folha da mangabeira. Eu posso e devo patentear esse meu estudo, patentear esse meu medicamento que eu criei. Então só eu poderei produzir esse medicamento durante um período de tempo. Ou quem quiser produzir, que não seja a minha pessoa, deve pedir a minha autorização. Isso é muito feito por universidades, por indústrias, né, que trabalham com bioprospecção e com biotecnologia. Essas patentes, né? E a biopirataria, que a gente vai falar um pouquinho mais a partir da segunda etapa da nossa aula. Aqui é só uma imagem para ilustrar a biopirataria, né? Um senhor ali traficando um papagaio, ok? Aqui algumas imagens, né? Eu tenho uma variedade genética aqui de feijão. Então a gente vê que tem um feijãozinho vermelhinho, um mais amarelinho pintadinho com preto, um mais escurinho aqui. A gente tem uma variedade genética dentro do milho, né? O milho, a gente tem milho de diversas cores, isso representa uma diversidade genética. Um símbolo que representa a biotecnologia e um símbolo que representa a patente, que também é extremamente importante para quem trabalha com biotecnologia e bioprospecção. É patentear os produtos que estão sendo criados, que estão sendo produzidos, certo? Ok, pessoal, então essa primeira parte a princípio era isso que eu tinha para passar para vocês, ok? Tem uma atividade que provavelmente está aí com a tutora de vocês. Ela vai passar essa atividade para vocês, na verdade representa um texto. Um texto fala sobre a biodiversidade brasileira e tem
7 atividades que vocês vão responder baseado na leitura do texto, ok? Eu peço que vocês façam ela individual, entregue para a tutora de vocês, que ela vai fazer com que essa atividade chegue até a minha pessoa. É um texto interessante, vai falar basicamente sobre o Brasil e que vai enriquecer o conhecimento aí e enriquecer as discussões sobre essa primeira etapa, essa primeira parte da nossa aula presencial. Ok? Então, por enquanto era isso. Muito obrigado pela atenção.